Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas neste livro Caminho, Verdade e Vida, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje veremos juntos a mensagem de número 163, que tem o título de Não Crer. Não crer. E as palavras destacadas hoje, o versículo é o versículo 16 do capítulo 16 da narração do Evangelho feita por Marcos, lá no Novo Testamento. E nele nós temos palavras de Jesus que nos diz: mas quem não crer será condenado. Mas quem não crer será condenado. Então, esse mais quer dizer que Jesus já havia falado aqui sobre aquele que crê. Então, se o que não crê será condenado, o que crê será salvo. Mas é claro que nós sabemos que crer não é simplesmente dizer que crê, é agir, ter uma conduta condizente com o que diz. Quem diz crer tem que agir conforme quem crê, não é isso? E aqueles que não creem, sim, mesmo que digam que creem, mas se não agirem como, realmente não creem. Aí há uma condenação. E sobre isto, porque isso nos lembra muito tribunal, condenado, que tem um juiz lá e ficamos à mercê do que o juiz delibera, não é bem assim, nós sabemos, não é? Porque o juiz que determina sobre cada um de nós está dentro de nós mesmos, é a nossa própria consciência. Mas vamos ver o que o nosso querido amigo espiritual Emmanuel nos fala sobre este versículo, sobre as palavras de Jesus. Os que não creem são os que ficam. Os que não creem são os que ficam. Para eles, todas as expressões da vida se resumem a sensações finitas, destinadas à escura voragem da morte. Então, finitas, limitadas pela morte. Somos seres num corpo, na verdade, somos seres corporais que, morrendo o corpo, morre o ser. Não podendo mais sentir através desse corpo, deixamos de existir. E daí ele disse, é assim nós ficamos. Não andamos com uma visão mais larga. Decidimos e usamos o nosso livre-arbítrio tendo em conta a finalidade que vem com a morte. Então, se eu vou existir apenas até a minha morte, é claro que a qualidade das minhas escolhas, a tendência é ser uma. Se eu sei que o resultado das minhas escolhas vão ecoar além da morte, muitas escolhas que eu faria eu não faço mais, não é mesmo? Então, os que não creem são os que ficam. E ele continua. Os que alçam o coração, né? Os que alçam, os que elevam o coração para a vida mais alta estão salvos. Então, elevar o coração é agir de acordo com o que diz crer. Seus dias de trabalho são degraus de infinita escada de luz. Dias de trabalho, que já mostra que está sendo o quê? Realmente praticada ali, estão sendo praticadas ações que são essas que garantem a escalada, não é? O progresso moral espiritual nosso. À custa de valoroso esforço e pesada luta, distanciam-se dos semelhantes e, apesar de reconhecerem a própria imperfeição,
classificam a paisagem em torno e identificam os caminhos evolutivos. Então, sim, estamos aqui, sim, somos imperfeitos, mas reconhecemos que a realidade em torno é uma realidade passageira, é uma realidade meio, a fim de que construamos caminhos seguros para a realidade verdadeira, que é a realidade espiritual. Tomados de bom ânimo, quem? Os que alçam o coração, os que elevam o coração para a vida mais alta, utilizando seus dias com trabalho, escalando assim os degraus da infinita escada de luz. Aqui lembrando a escada de Jacó, né, trazida no Antigo Testamento, que é a escada da evolução que nos leva, né, ao estado de pureza de espírito, não é? Que é o último degrau na evolução espiritual. Bom, e ele continua dizendo: tomados de bom ânimo, sentem-se na tarefa laboriosa, ou seja, é uma tarefa que exige muito trabalho, de ascensão à montanha de amor e de sabedoria. Então é essa montanha que nos eleva na direção de Deus. No entanto, aí ele retorna aos que não creem. No entanto, os que não creem limitam os próprios horizontes e nada enxergam senão com os olhos destinados ao sepulcro. Ou seja, a realidade dos que creem, eles reconhecem a materialidade, mas sabem que os caminhos transcendem ao que os sentidos físicos reconhecem. Já os que não creem limitam os próprios horizontes e nada enxergam senão com os olhos destinados ao sepulcro. Ou seja, apenas reconhecem a materialidade e percebem-na como a única realidade existente. Não creem que exista nada além. Adormecidos quanto à reflexão e ao discernimento, com relação às escolhas que podem nos comprometer no futuro. Ou seja, eu estou fazendo isso aqui de errado, mas ninguém está sabendo. Vai ficar por isso mesmo. É um crime perfeito, não tem os crimes perfeitos? É um crime perfeito, ninguém nunca vai descobrir. Péssimo uso do livre-arbítrio, não é? Ou então, eu falei, mas ninguém sabe. Ou eu fiz mesmo, porque o que interessa? Vai todo mundo morrer, deixa isso pra lá. Ah, matei, morreu, acabou, sumiu daqui, virou pó. Ah, fiz abortamento mesmo. Não é nada. Aquilo não é vida. Então, vão se fazendo escolhas como se não houvesse nenhum tipo de consequência futura quanto a isso. Falta de reflexão, falta de discernimento. Por quê? Porque não se reconhece a realidade além da matéria percebida pelos sentidos. Afirmou Jesus que eles se encontram condenados. À primeira vista, semelhante declaração parece em desacordo com a magnanimidade do mestre. Ou seja, falta de caridade, né? Dizer que está condenado. Condenados a quê? E por quem? Olha que pergunta incrível, né? Do nosso Emmanuel. Condenados a quê? E por quem? A justiça de Deus conjuga-se à misericórdia e o inferno sem fim é uma imagem dogmática. Ou seja, aquela que foi implantada, que não se pode discutir, não é? Todavia, vamos melhorar então a nossa compreensão. Todavia, é imperioso reconhecer que
quantos não creem na grandeza do próprio destino. Então, a grandeza é do próprio nosso destino. Nós temos um grande futuro. Nós estamos evoluindo para um dia nos tornarmos co-criadores, assim como o Mestre querido, ajudando Deus na formação dos mundos. Não é para a gente pensar nisso agora, porque chega a deixar a gente confuso. Mas é um grande destino que nós temos como filhos de Deus, não é mesmo? Todavia é imperioso reconhecer que quantos não creem na grandeza do próprio destino sentenciam a si mesmos às baixas esferas, ou melhor, às mais baixas esferas da vida. Sentenciam-se a si mesmo às mais baixas esferas da vida. Pelo hábito de apenas admitirem o visível, ou seja, só existe isso aqui, não tem mais nada. Pelo hábito de apenas admitirem o visível, permanecerão beijando o pó, em razão da voluntária incapacidade de acesso aos planos superiores, ou seja, a incapacidade de acesso aos planos superiores é voluntária, porque a pessoa se locupleta com a matéria, ou seja, satisfaz os seus desejos materiais plenamente com a matéria e não querem pensar em nada além. Então, é uma razão voluntária que incapacita esses corações de terem acesso a planos superiores, enquanto os outros, ou seja, os que creem, caminham para a certeza da vida imortal, também voluntariamente. Voluntário quer dizer que faz por vontade própria, decisão, livre-arbítrio. A crença é lâmpada amiga, cujo clarão é mantido pelo infinito sol da fé. Que linda imagem! A crença é lâmpada amiga, cujo clarão é mantido pelo infinito sol da fé. Então já temos que tipo de crença é essa crença, que é a fé em Deus, de que é a fé de que nós somos seus filhos, de que Ele é nosso Pai, nos criou para a perfeição, nos oferece a reencarnação, nos oferece os recursos tantas vezes quanto sejam necessários para o nosso aprimoramento moral e espiritual. O vento da negação e da dúvida jamais conseguem apagar esta lâmpada amiga que é a crença. O vento da negação e da dúvida, negação e dúvida, jamais conseguem apagá-la, ou seja, apagar a luz da crença, dessa lâmpada amiga, cujo clarão é mantido pelo infinito sol da fé. A descrença, contudo, conclui Emmanuel, a descrença, contudo, só conhece a vida pelas sombras que seus movimentos projetam. Então, a descrença, contudo, só conhece a vida, que é essa aqui, que a descrença só conhece essa, pelas sombras que seus movimentos projetam, ou seja, as sombras da matéria, tudo relacionado à matéria. E nada entende além da noite e do pântano, ou seja, a ausência daquela lâmpada amiga, certo? Então fica aquela escuridão no entendimento da própria realidade espiritual. E nada entende além da noite e do pântano, a que se condena por deliberação própria, por
vontade própria. Além do mais, hoje, século XXI, que o que não nos falta é acesso à informação. Não existem mais conhecimentos iniciáticos, eu não tenho mais que fazer provas de fogo para chegar a... Não, está tudo acessível. Nós temos na internet acesso às obras básicas. As obras básicas codificadas por Allan Kardec podem ser baixadas. Nem precisamos comprar livro. Então, o acesso ao conhecimento é muito fácil. As casas espíritas, estamos no movimento espírita, então vamos falar das casas espíritas. Mas na igreja, mas vamos falar das casas espíritas. Vamos nos manter no movimento espírita. As casas espíritas não cobram nada, não é? Nós podemos frequentar, podemos assistir, podemos usar todos os serviços que a casa oferece. Nem comprar livros precisamos, porque as casas espíritas, pelo menos as que eu conheço, vamos dizer assim, todas têm uma biblioteca, né? Não sei, não conheço casa que não tem uma biblioteca de livros espíritas. Então podemos pegar emprestado. Então é muito fácil, mas é claro, é muito fácil de um lado, mas nem tão fácil do outro, porque para eu me levar para uma casa espírita, eu tenho que decidir ir. E eu tenho que reconhecer que realmente existe uma transcendência, não é? Porque mesmo as outras igrejas cristãs, vamos colocar, a católica, a protestante, elas acreditam no espírito imortal. Podem não acreditar na reencarnação. Mas então o espiritualismo, todos somos espiritualistas, nesse sentido de que a vida transcende o túmulo. Mas o espiritismo, além de ser espiritualista, é espírita, porque também vê como realidade a reencarnação. Então, essa foi uma mensagem muito, muito interessante, que estabelece bem a diferença de propósitos e consequências entre aquele que crê e aquele que não crê. Muito bem. Então vamos orar a Jesus, porque cremos, agradecendo, não é? As oportunidades que recebemos. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia e nossa reencarnação, pelos recursos, pelas bênçãos, Senhor, que recebemos. Abençoa-nos em nossos esforços, Jesus. Abençoa o nosso anjo guardião, nossas famílias e lares, nossos amados. Mas abençoa igualmente, Senhor Jesus, a todos os nossos irmãos de humanidade, em especial aqueles que se encontram em sofrimento, Senhor. Abençoa-os. Que a Tua paz esteja em nós e entre nós, Senhor Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.